Muita luz para você, meu amigo, minha amiga. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Shalom Donai, seja uma grande bênção. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre você, sobre a sua casa e toda a sua família. Que Deus possa verdadeiramente lhe abençoar de uma maneira recalcada, sacudida e transbordante. Que a luz da palavra permaneça sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que seja uma noite de muita bênção, muita vitória em Cristo Jesus. E que essa palavra possa fazer parte da nossa vida, trazendo crescimento espiritual e crescimento físico pela glória do Eterno. Hoje nós vamos ler Mateus 9, Levítico 3, 4 e Provérbios, capítulo número 20. Vamos lá então, juntos, lendo a Escritura Sagrada. Jesus cura um paralítico. Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Vendo até que eles tinham Jesus, disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmo: este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus o seu pensamento, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Que mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Chamado de Mateus. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me, Mateus. Levante-se e seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos seus discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não os que têm saúde que precisam de médico, e sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo de misericórdia não significa não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Jesus é interrogado acerca do jejum. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós, os fariseus, jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo, roupa velha, pois o remédio forçará a roupa, tornando pior e o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velho. Se fizer, a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro novas, e ambos se conservam. O poder de Jesus sobre a doença e a morte. Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acaba de morrer. E ele disse: minha filha acaba de morrer, vem e impõe a tua mão sobre ela, e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele, e também os seus discípulos. Nisso, uma mulher que havia 12 anos, que vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás dele e tocou na porta do seu manto, pois dizia a si mesmo: se eu talmente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se Jesus e viu, disse: ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Quando ele chegou à casa, dirigente da sinagoga, e viu os filisteus, a multidão agitada, disse: saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou dele, entrou e tomou a menina pela mão, e ela se levantou. Esse está acontecimento e espalhou-se toda aquela região. A cura de 2 cegos de um mudo. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, chamando: filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos aproximaram e ele lhes perguntou: vocês crerem que eu sou capaz de fazer isso? E eles responderam: sim, Senhor. E ele, tocando os olhos deles, disse:
que lhes seja feito segundo a fé de vocês, tem a visão deles, foi restaurada. Então Jesus advertiu severamente, cuidem para que ninguém saiba disso. E eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Eles se retiraram, foi levado a Jesus um homem endemoniado que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse: nunca se viu nada parecido em Israel. Mas os fariseus diziam: é pelo príncipe de demônios que ele expulsa demônios. Poucos são os trabalhadores. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando as sinagogas, pregando as boas novas, o reino, e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver a multidão, que teve compaixão dele, porque estavam aflitos e desamparados, como ovelhas sem pastor, então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor que da colheita lhe envie trabalhadores para sua colheita. Eita glória! Levítico 3 e Levítico 4. Bora? A oferta de comunhão. Quando a oferta de alguém, sacrifício de comunhão, assim se fará: se oferecerá um sinal do gado, seja macho ou fêmea. Apresentará ao Senhor um sinal sem defeito, porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto, e entrada da tenda do encontro, e os descendentes de Arão, os sacerdotes, derramarão o sangue nos lados do altar. Desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, ele trará do Senhor toda a gordura que cobre vísceras e essas ligado a elas, e os 2 rins com a gordura que os cobre, o que está perto dos lombos, e os lóbulos do fígado, que ele removerá junto com os rins. Os descendentes de Arão queimarão tudo isso em cima do sacrifício que está sobre a lenha, acesse no altar como oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Se oferecer um animal ou rebanho como sacrifício de comunhão ao Senhor, trará um macho ou uma fêmea sem defeito. Se oferecer um cordeiro, ele o apresentará ao Senhor, porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto diante da tenda do encontro. Então os descendentes de Arão derramarão o sangue nos lados do altar. Desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, ele trará ao Senhor a gordura, tanto do caldo, gordura corrente a espinho, como toda a gordura que cobre as vísceras, e está ligado a elas. Os 2 rins com a gordura que os cobre, que está perto dos lombos, e os lóbulos do fígado, que ele removerá junto com os rins. O sacerdote queimará no altar como alimento e oferecerá ao Senhor parado no fogo. Se a sua oferta é um cabrito, ele apresentará ao Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto diante da tenda do encontro. Então os descendentes de Arão derramarão sangue nos lados do altar desse animal, que é uma oferta preparada ao fogo. Trará ao Senhor a gordura que cobre as vísceras e está ligado a elas, os rins com as gorduras que os cobre, que está perto dos lombos, e os lóbulos do fígado, que ele removerá junto com os rins. O sacerdote o queimará no altar como alimento, como oferta preparada no fogo, aroma agradável, toda a gordura será do Senhor. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações, onde quer que vivam, não comam gordura alguma, nem sangue algum. Oferta pelo pecado. O Senhor ordenou a Moisés: diga aos israelitas, quando alguém pecar sem intenção, fazendo o que proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, assim se fará. Se for do sacerdote ungido que pecar, trazendo culpa sobre o povo, trará ao Senhor um novilho sem defeito, como oferta pelo pecado que comeu, e apresentará ao Senhor um novilho à entrada da tenda do encontro. Porá a mão sobre a cabeça do novilho, que será morto perante o Senhor. Então o sacerdote ungirá, pegará um pouco do sangue do novilho e levará à tenda do encontro, molhará o dedo do sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu do santuário. E o sacerdote porá um pouco de sangue nas pontas do altar do incenso aromático que está perante o Senhor na tenda do encontro. Derramará todo o restante do sangue do novilho na base do altar do holocausto, na entrada da tenda encontrará. Entreinará toda a gordura do novilho de oferta pelo pecado. Gordura que cobre as vísceras está ligada a elas, e os 2 rins com a gordura que
que os cobres que está perto dos lombos e os lóbulos do fio que ele removerá junto com os rins. Como retirará a gordura do boi, sacrificará como oferta de comunhão. Então o sacerdote queimará essas partes do altar das suas carnes, bem como a cabeça e as pernas, e as vísceras e excrementos, isso é tudo o que restar do novilho, ele levará para fora do acampamento, um local cerimonialmente puro, onde se lançam a cinza. Ali os queimará sobre a lenha de um fogueiro, sobre um monte de cinza. E se for toda a comunidade de Israel que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não tenha consciência disso, a comunidade será culpada. Quando tiver consciência do pecado teu, a comunidade trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda do encontro. As autoridades, comunidades porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e o novilho será morto perante o Senhor. Então o sacerdote ungido levará um pouco de sangue do novilho para a tenda do encontro, molhado no dedo, no sangue, aspergirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. Porá o sangue nas pontas do altar que está perante o Senhor, na tenda do encontro derramará todo o restante do sangue na base do altar dos holocaustos, na entrada da tenda do encontro. Então retirará toda a gordura do animal e a queimará no altar, e fará com este novilho como se faz com o novilho das ofertas pelo pecado. Assim o sacerdote fará propriação por novilho para fora do acampamento, o queimará como queimou primeiro, e oferta pelo pecado da comunidade. Quando for um líder que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos, o Senhor seu Deus será culpado. Quando conscientizarem do seu pecado, trará como oferta um bode sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do bode, que será morto no local onde o holocausto, o sacrifício perante o Senhor, está a oferta pelo pecado. Então o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue de oferta pelo pecado e porá nas pontas do altar dos holocaustos, derramará o restante do sangue na base do altar, queimará toda a gordura do altar, como queima a gordura do sacrifício de comunhão. Assim o sacerdote fará a apropriação pelo pecado do líder, e esse será perdoado. Se for alguém da comunidade que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, seu Deus será culpado. Do seu Deus será culpado. Quando a conscientizarem do seu pecado, trará como oferta pelo pecado que cometeu uma cabra sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal, a oferta pelo pecado que será morto, o lugar do holocausto. Então o sacerdote pegará com o dedo um pouco de sangue, porá nas pontas do altar, o holocausto, derramará o restante do sangue na base do altar. Então retirará toda a gordura, como se retira gordura do sacrifício de comunhão, sacerdote, e queimará no altar como aroma agradável ao Senhor. Assim o sacerdote fará apropriação por esse homem, e ele será perdoado. Se trouxer uma ovelha como oferta pelo pecado, terá que ser sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto como oferta pelo pecado, no lugar onde o sacrifício e o holocausto. Então o sacerdote pegará com o dedo um pouco de sangue da oferta pelo pecado e o porá nas pontas do altar do holocausto, e derramará o restante do sangue na base do altar. Tirará toda a gordura, como retira a gordura do cordeiro, do sacrifício, da comunhão. O sacerdote queimará no altar, em cima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparada no fogo. Assim o sacerdote fará em favor dele propriação pelo pecado que cometeu, e ele será perdoado. Que coisa, né, irmão? Como era difícil, hein? Hoje, quando você errar, pecar, ore, dobre o joelho, arrependa com o coração verdadeiro e ali confesse a Cristo, e Cristo te perdoa, né? Ele morreu na cruz, levou os nossos pecados. Como é diferente, né? Deus é bom. Provérbios 20. O vinho zombador e a bebida fermentada provoca brigas,
Não é sábio deixar-se dominar por elas. O medo que o rei provoca é como o do rugido de um leão. Quem o irrita põe em risco a própria vida. É uma honra dar fim a contendas, mas todos os insensatos envolvem-se nelas. O preguiçoso não ará a terra, não estará próprio, mas na época da colheita procura e não acha nada. A propósito do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento ou os traz à tona. Muitos se dizem amigos leais, mas um homem fiel quem poderá achar? Um homem justo leva uma vida íntegra, como são felizes os seus filhos. Quando o rei se assenta do trono para julgar, como olhar esmiuça todo o mal. Quem poderá dizer, purifiquei o coração, estou livre do meu pecado? Pesos adulterados e medidas falsidades são coisas que o Senhor detesta. Até criança mostra o que é por suas ações, e o seu procedimento revela se ele é puro ou justo. Os ouvidos que ouvem, os olhos que veem, foram feitos pelo Senhor. Não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Não vale isso, não vale isso, diz o comprador, mas quando se vai, gaba-se do bom negócio. Mesmo onde há ouro e rubis ou grande quantidade, os lábios que transmitem conhecimento são uma para a preciosidade. Tome a veste de quem serve fiador estranho e sirva ela penhor, de quem dá garantia uma mulher leviana. Saborosa é a comida que obtém com mentiras, mas depois dá areia na boca. O conselheiro dá importante para quem quiser fazer planos, e quem sai de guerra precisa de orientação. Quem vive contando casos não guarda segredo, por isso evite quem fala demais. Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, a luz de sua vida extinguirá nas mais profundas escuridão. A herança que se obtém com ganância do princípio, no final, não será abençoada. Não diga, eu farei pecar pelo mal que não fiz. Espere pelo Senhor, e Ele dará vitória a você. O Senhor detesta pesos adulterados e balanças falsificadas. Não agradam os passos do homem. São dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? É uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que se faz o voto. Rei sábio abandona os ímpios, passa sobre eles a roda e debulhar. O espírito do homem é lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. A bondade e a fidelidade perseveram o rei. Por sua bondade, ela dá firmeza ao seu trono. A beleza dos jovens está na sua força, a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. Os golpes e os ferimentos eliminam o mal, e os açoites limpam as profundezas do ser. Amém? Que Deus continue nos abençoando, nos alimentando. Tenha uma noite de paz e de descanso, em nome de Jesus. Grande abraço, beijo no teu coração.